Oi, gente! Tardo, mas não falho. Eis que vamos fazer a leitura e a meditação do capítulo 11, do dia 11 do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Bom, talvez você esteja acompanhando e a leitura já tenha acabado, então você não vai entender porque que eu estou falando eu tardo, mas não falho. Porque você está falando, mas já está tudo gravado, eu estou acompanhando a leitura, né? Que nem o jejum de açúcar. O jejum de açúcar, ele está finalizado. Então, se uma pessoa assistir, ela vai conseguir assistir os 40 dias corridos. Mas quem está fazendo a leitura, a meditação comigo aqui deste livro, está esperando que eu apareça para fazer a meditação. Só que nós tivemos aqui, eu moro no Texas, para quem não sabe, e nós tivemos um surto de influenza aqui. Então várias pessoas ficaram doentes, meu marido ficou doente, a Sara ficou doente, eu fiquei doente, eu não fiquei com flu, mas eu fiquei bem gripada. Depois a Laura também ficou com tosse. Então foram assim uns 15 dias, assim, meio na loucura. Então eu não consegui aparecer por aqui, eu estava priorizando a minha casa e o meu descanso. Mas, graças a Deus, passou! Glórias ao Senhor! Então a minha casa já está redonda, bonitinha, quer dizer, não tá tudo redondinho, porque tem um monte de coisa que eu tenho que fazer. Mas eu consegui vir aqui para fazer a leitura com vocês. Então vamos lá? O dia 11 o Rick Warren, ele chamou de Tornando-se Amigo de Deus. E ele colocou um versículo que está em Romanos 5, no capítulo 5, versículo 10, que diz assim: assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. E aí ele começa: Deus quer ser o seu amigo. Então o nosso relacionamento com Deus, ele tem diversos aspectos, né? Então Deus é o autor e criador, é o Senhor, é o mestre, é o juiz, é o redentor, é o pai, é o salvador e muito mais. E também o nosso amigo. Ele anseia ser o nosso amigo. E aí, inclusive, essa é uma parte que sempre mexe muito comigo, assim, principalmente quando tá chegando a Páscoa, que a gente fala bastante da ressurreição de Cristo, que é quando Cristo morre na cruz, assim que ele morre, o véu do templo é rasgado. Muitas pessoas não entendem essa passagem. Essa passagem tem a ver com o tabernáculo. Na época de Moisés, Deus mandou construir um tabernáculo para que ele fosse adorado ali. Então tinha a Arca da Aliança, a presença estava na Arca da Aliança e não era qualquer pessoa que podia entrar nesse lugar, que era o Santo dos Santos. Então tinham três passagens dentro do tabernáculo. O primeiro, eles podiam entrar, né? Os presbíteros, os levitas, eles podiam estar nesse lugar. Depois, que era o lugar do sacrifício, onde acontecia o sacrifício. Depois era o lugar santo, que ali era onde tinha os incensos, o pão da presença, a primeira mesa que foi feita, que foi, né, Deus deu todas as medidas, exatamente como tinha que ser feito todo o tabernáculo, a cor da parede. Enfim, gente, é linda essa parte, tá em Levítico, se eu não me engano. Deuteronômio tem um pouquinho também que fala disso, mas Levíticos, que explica bastante essa parte do sacrifício, é importante a gente entender. Por quê? Porque quando no Santo dos Santos tinha um véu. Esse véu, ele separava a Arca da Aliança do restante do tabernáculo. Só podia entrar ali, ou seja, só tinha acesso à presença de Deus, nós só tínhamos acesso à Arca, né? Quem era escolhido, ninguém podia entrar ali. Se a pessoa entrasse ali, ela morria. Mas quando Jesus morreu na cruz, esse véu que separava a presença das pessoas, ele foi rasgado. E ele foi rasgado de cima a baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima. Ele falou, alguém foi lá e rasgou. Não, ele foi rasgado de cima a baixo. E quando isso aconteceu, nós, pecadores e gentios que somos, nós tivemos acesso a presença do Senhor. Nós tivemos livre acesso para poder conversar com o Senhor e foi restaurada, né, a nossa amizade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E aí, assim que Jesus ressuscita e ele vai morar com Deus, né, que ele volta da onde ele veio, que ele volta a reinar ali no céu, ele manda o Espírito Santo Consolador que habita em nós. E até então, no Velho Testamento, nós não tínhamos o Espírito Santo habitando dentro das pessoas, né? Deus escolhia algumas pessoas que tinham o Espírito
Ele colocava naquelas pessoas, né? Sobre aquelas pessoas ficava o Espírito, mas agora nós temos o Espírito habitando em nós, a partir do momento em que Cristo morreu na cruz. Por quê? Porque ele pagou os nossos pecados. Nós precisávamos fazer o sacrifício ali no tabernáculo para poder nos relacionarmos com Deus, para poder nos santificarmos. Agora, Cristo foi o único sacrifício feito, um sacrifício vivo. Então isso não é mais necessário. Então o véu se rasga, porque a gente tem acesso direto ao Senhor, porque os nossos pecados estão pagos por Cristo na cruz. Gente, isso é o centro do cristianismo. Cristo morrer na cruz e nos dar acesso, pagar os nossos pecados e nos dar acesso à presença, é o centro do cristianismo. Daí derivam-se todas as coisas, porque não éramos nem para nós estarmos aqui. Mas como Cristo nos amou e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por nós, nós estamos aqui e podemos ter acesso à presença de Deus. Podemos ser amigos de Deus. É um privilégio poder ser amigos de Deus, poder se relacionar com Deus, poder aprender de Deus, poder ter experiências com Deus, poder sentir a presença de Deus e infinitamente melhor do que tudo isso é saber que Ele habita em nós. Seres tão pequenos. Tem uma parte em Crônicas que Salomão fala assim: como pode um Deus tão grande escolher viver dentro de um templo tão pequeno? Ele faz esse questionamento. Inclusive isso está até no meu devocional, que eu vendo lá na Hotmart. E é verdade, gente. Como pode um Deus tão grande escolher habitar em nós? Como pode Ele escolher habitar dentro da gente? Né? Ele nos criou e Ele escolheu habitar em nós. Isso é muito lindo. Mas isso só foi possível porque Jesus foi o sacrifício definitivo. Ele morreu por nós na cruz. Então ele fala aqui que Jesus mudou essa situação. Quando os nossos pecados na cruz foram pagos, o véu do templo que simbolizava a nossa separação de Deus foi rasgado de cima a baixo, indicando o acesso direto, que o acesso direto estava disponível. Então é muito importante a gente entender isso. Falando nisso, vou dar uma pausa aqui rapidinho no vídeo. Eu tenho um devocional em família, que dá pra você fazer em família, da Páscoa. Eu sei que tá chegando agora a época do Carnaval no Brasil, mas logo depois do Carnaval, a gente sabe que tem a Páscoa. Então você pode já começar a se preparar a sua família, preparar os seus filhos para o dia da Páscoa, para eles entenderem o real significado da Páscoa, entenderem o tabernáculo, entenderem por que Cristo morreu na cruz, entenderem quais foram os últimos dias de Jesus, o que aconteceu nos últimos dias de Jesus aqui, antes dele ser crucificado. Jesus depois ressuscita e passa mais 40 dias, mas antes de Jesus ser crucificado, o que aconteceu? Por que ele morreu ali? Né? Quais são as relações que tem do Velho Testamento, o tabernáculo na época de Moisés, e de Cristo na cruz? O que foi a primeira Páscoa? O que é a Páscoa do Senhor hoje que a gente celebra? Por que a gente celebra a Páscoa? Por que a Páscoa é tão importante para nós? Então tudo isso está lá no devocional. São 20 dias de devocional. Já comece, porque às vezes a gente não consegue fazer todos os dias, fica atropelado. Então se você começar antes, você tem folga aí, tem os dias de folga. Se você não conseguir fazer, você pode fazer no outro. Mas são 20 dias bem tranquilos, são lições bem curtinhas, mas muito profundas e muito necessárias para que a gente possa se preparar para a Páscoa e entender o tema central do Evangelho, que é a morte de Cristo e ressurreição. Então vamos lá. E aí, Jesus disse assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, a palavra diz que Deus, ele conta os segredos dele aos amigos dele. E não tem como a gente ser amigo de alguém que a gente não conhece. Não tem como a gente ser amigo de alguém que a gente não sentou na mesa, que a gente não entrou dentro da casa, que não conhece a nossa intimidade, que não, né? Como que eu conheço Deus? Como que eu posso dizer que Deus é meu amigo? Eu conheço o Senhor? Como eu conheço o Senhor? Eu sei o que Ele tem para mim, o que Ele quer para mim, por que Ele me criou. É muito importante que a gente leia a palavra para a gente conhecer a Deus, e aos poucos Deus vai revelando os segredos dele. É como uma amizade mesmo, gente. Você não senta na mesa e já vai contando todos os seus segredos para alguém. Você vai conhecendo aquela pessoa. Será que eu posso contar com você?
Será que eu posso me revelar para você? Você quer que eu me revele a você? Você está gastando tempo para que eu me revele a você? Então nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Nós precisamos estar em constante meditação na palavra, em constante aprendizado e buscando com o coração desejoso do Senhor. E aí ele fala aqui, ó, ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Ele está falando aqui de Deus, o autor. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus e que em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-la. Isso está em Atos 17, 26, 27, está escrito na Bíblia, tá? Então conhecer e amar a Deus são o nosso maior privilégio e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. E aí ele coloca aqui, ó, como então que a gente faz para se tornar amigo de Deus? Uma das coisas que a gente pode fazer é estar em diálogo constante com Deus. E o que é estar em diálogo constante com Deus? Em constante oração. Né? Tessalonicenses fala que a gente tem que orar sem cessar. E é verdade. Mas o que é orar sem cessar? É ficar, Senhor, que nem a gente ouve às vezes por aí, né? Falando aquele crentez, né? Senhor, vem à terra, e não sei o quê. Não, gente. É assim, ó. Você tá lá lavando, você fala assim, meu Deus do céu, ainda tem um monte de coisa pra fazer. Senhor, me ajuda. Me ajuda porque hoje eu tô com dor de cabeça, eu preciso da tua graça. Você viu que seu filho desobedeceu, Senhor, toca na mente do meu filho agora. Senhor, que ele possa entender que ele precisa fazer isso. É o tempo todo. É o tempo todo você tá batendo papo com o Senhor. Quem é a pessoa que pode, não vou usar esse termo pessoa, mas quem é que pode te ajudar? Quem é? É o Senhor. Então nós precisamos estar em constante oração. Ah, o seu marido, Senhor, ajuda o meu marido a enxergar isso. Senhor, ajuda a minha amiga. A sua amiga te ligou e falou, não tô passando bem, desliga o telefone. Senhor, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a minha amiga. É assim, gente, é assim que a gente conversa com Deus todo dia, o tempo todo. Nós não precisamos entrar num quarto, é óbvio que é muito bom fazer isso também. Mas nós não precisamos entrar num quarto para ter esse momento, esperar esse momento. Ah, eu não oro porque eu não tenho como entrar no quarto, eu não oro porque eu não tenho tempo livre para orar. A gente pode orar o tempo todo, sem cessar, o dia inteiro. Em todas as ocasiões. Tá lá trabalhando, tá falando com um cliente, Senhor, me ajuda, o que eu falo para esse cliente? Me dá sabedoria, Pai. É o dia todo. Isso é orar sem cessar. Isso é estar com Deus o tempo todo. Isso é estar caminhando com Deus o tempo todo. Aconteceu com o Senhor, obrigada porque isso aconteceu. Para quem que você conta os teus segredos? Para quem que você pede ajuda o dia inteiro? Só pode ser para Deus, que é o único que pode resolver os nossos problemas. E aí ele fala aqui assim, o autor, você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana. Gente, isso é tão verdadeiro? Ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. Experimente fazer isso que eu falei. Experimente passar um dia conversando com Deus. Senhor, isso aqui, Senhor, ai meu Deus, Senhor, essa louça aqui. Vai falando, Deus tá com você. Ele tá na sua casa, Ele tá te olhando. Ele tá sabendo o que você tá fazendo. E tudo que a gente faz, a gente já leu aqui, é pra glória dele. Então eu não preciso estar dentro de uma igreja para estar servindo a Deus. Eu não preciso estar no ministério para estar glorificando a Deus. Eu glorifico a Deus em todas as áreas da minha vida. Em tudo que eu faço eu glorifico a Deus. Então nós precisamos... Gente, Jesus ele elevou um nível de vida cristã que não dá pra gente ficar achando que é só na igreja que a gente tem que ser bom, que é só pro amigo crente que a gente tem que ser bom. A gente tem que ser bom o tempo, é bom que eu digo assim, né? A gente tem que viver a palavra o tempo todo. Nós precisamos buscar a Deus o tempo todo. Isso é muito sério, porque muitas vezes a gente deixa, sabe assim? Ah, mas olha, eu já fui lá na igreja, já fiz tal coisa. Não. Nós temos várias coisas. Então, como eu tenho tratado o meu marido, como eu tenho tratado os meus filhos, né? Será que eu tenho resmungado, murmurado dentro da minha casa? Tantas coisas que se a gente for parar para analisar, a gente tem pecado. A gente está pecando contra Deus, né? Lembra que a murmuração é um pecado. Quando a gente murmura, a gente está dizendo que Deus não sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. Esses dias mesmo eu falei para as meninas, gente, esse negócio de ser fiel no pouco e no muito te colocarei não é só financeiro, não, tá? Isso aí é reclamação. Se você reclama do pouco, você não vai ter mais do que aquilo. Porque o nosso coração está desejando o que não é, o que é do mundo.
Nós não precisamos desejar o que é do mundo. Então eu sempre relembro isso para as meninas. Vamos ter um coração grato. Vamos agradecer pelo que Deus está fazendo. Vamos conversar com Deus. Vamos adorar a Deus no que a gente faz. É na brincadeira, é com os amigos, é na igreja, é na rua, é na escola. Aonde quer que seja, a nossa vida representa o nome de Cristo e nós precisamos glorificá-lo com a nossa vida. E aí ele fala uma outra coisa aqui muito interessante que eu grifei. Um conceito equivocado bastante comum é o que passar tempo com Deus significa estar sozinha com Ele. Aquilo que eu já falei. É claro que seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus. É super ok. Gente, tô com tanto cabelo branco. Mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus. Isso a gente tem que ter em mente. Se ele for convidado para participar e você estiver consciente da sua presença. E aí eu grifei aqui mais pra frente também, isso aqui, ó. Que ele fala aqui que outra maneira da gente ser amigo de Deus é glorificando a Deus. E aí ele fala, não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Isso é muito diferente. Porque a gente pode se sentir bem fazendo o que a gente gosta. Mas às vezes a gente não tá agindo bem quando a gente tá se sentindo bem. Porque o que nos agrada pode não ser bom para quem está ao nosso lado. Pode ser egoísmo. Então a gente precisa agir bem. O nosso objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença de Deus. E esse é um estilo de vida de adoração. E esses dias eu estava escutando o pastor Luiz Hermínio falar, e ele disse assim, o que a gente sente na igreja não é a presença de Deus, é o poder de Deus. A presença de Deus está conosco o tempo todo. Nós temos que ter essa consciência, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não tô sentindo a presença de Deus. Não. Quando você sente, quando você tá na igreja, você fala assim, gente, que glória, né? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Foi poder de Deus, porque a presença, ela é constante. Então, você sentindo ou não sentindo, a presença está. Então tem muita gente que é movido por experiência, que é movido por arrepio, que é movido por... Você não precisa sentir, a presença está. Você precisa crer. O que você sente de arrepio é o poder do Senhor. É a glória de Deus manifesta. E não a presença. A presença de Deus está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Gente, isso é tão lindo. Deus habita em nós. Gente, Deus habita em nós. Vocês conseguem pensar nisso? Como que Deus pode ter escolhido morar na gente? Não é demais? Continuando. E aí ele fala aqui que uma outra maneira de a gente ser amigo de Deus é meditando na palavra dele o tempo todo, né? Então, ler a palavra e meditar na palavra. O que Deus quer me dizer? O que eu preciso fazer para me parecer mais com o Senhor? Como eu devo caminhar? De que forma eu devo apresentar a palavra para as pessoas que estão à minha volta? Então ele diz aqui, quando você lê a Bíblia, ouve um sermão, não cometa o erro simplesmente de guardar e continuar a sua vida. Desenvolva o hábito de revisar na sua mente, pensar novamente. Eu faço muito isso, eu fico ruminando a palavra, sabe? Então, quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos, né? Então, o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas, ele revela os segredos de seus planos. Isso aqui está em Salmos 25, 14. E eu consigo ver Deus fazendo isso com Davi, né? Essa intimidade que Davi tinha com Deus. Eu quero ter essa intimidade, sabe? Deus fala assim, deixa eu te contar umas coisas. Deixa eu te falar umas coisas aqui. E não é sobre a gente ser digno, sobre a gente estar santo, não é nada disso. Mas o quanto a gente quer estar com Deus. O quanto a gente ama e deseja glorificar a Deus e passar tempo com Ele, né? Seja fazendo qualquer uma das nossas atividades ordinárias, né? Porque às vezes a gente fica esperando sempre algo extraordinário acontecer, um momento extraordinário, ou o tempo perfeito. Não existe isso, né? O tempo é agora, é agora. Você tá me assistindo, já vai falando, Senhor, eu preciso fazer isso, Senhor, você tá falando comigo, me ajuda. Senhor, já vai trazendo isso, anota. Olha, eu tenho que anotar porque eu preciso melhorar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso ler mais a Bíblia assim, eu preciso conhecer mais Deus assim, eu preciso orar mais por este ponto. Faça isso. E aí ele deixa sempre no final, né, do capítulo, pensando sobre o meu propósito. Ele deixa o tema de reflexão, o versículo para memorizar e uma pergunta. Então o tema para reflexão é, Deus quer ser o meu melhor amigo. O versículo para memorizar é, o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece, que está em Salmos 25, 14. E a pergunta para meditar é, o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Então eu dei alguns exemplos, eu acho que
Dá pra gente conversar com Deus o dia inteiro, não dá? Então, depois eu volto, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, com o dia 12, que fala desenvolvendo a amizade com Deus. Então a gente volta com mais. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!